Graça e paz a todos, amém? Nós continuaremos aqui falando a respeito do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Prepare seu coração, se encha de expectativa por aquilo que o Senhor irá fazer nesta noite, amém? E eu me emocionei muito que quando eu olhei para a pastora Flávia, ela estava paradinha ali. E a hora que eu virei para olhá-la, o Espírito de Deus disse assim para mim: fiel. E meu coração se encheu muito de alegria, porque eu conheço a história dela. E o dia que ela abriu o coração, numa reunião de discipulado das pastoras, nós choramos foi a tarde inteira. E eu penso que Deus, Ele honra os fiéis. E diz a palavra do Senhor que Ele procura os fiéis da terra, né, para os abençoar. E quando eu vejo ela aqui, pregando a palavra, falando, meu coração se alegra muito. Então você não desista de ser fiel. Fiel ao Senhor, fiel à obra do Senhor, fiel ao seu chamado, que Deus vai honrar você. Amém? Glória a Deus. Não existe maior honra do que você poder falar da parte de Deus e testemunhar com a sua própria vida os feitos do Senhor. Então muitos de vocês aqui hão de dar grandes e grandes testemunhos que glorificarão o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero falar nesta noite sobre o Espírito Santo e o amor de Deus. Diga assim: o Espírito Santo e o amor de Deus. Nós pensamos no Espírito Santo e no amor, e pensamos no amor como um dom, não é? Um fruto do Espírito. Mas o amor também é um dom. 1 Coríntios 13 fala a respeito deste dom. E na verdade este dom ele deve permear, ele deve estar presente em todos os outros dons. Mas eu não vou falar sobre o dom, mas eu vou falar sobre o amor. O amor do Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus. E eu quero começar lá em Romanos 5:5, que diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então Deus deu o Espírito Santo, Deus derramou o Espírito dele sobre nós. Deus fez uma obra de amor em nós. Deus nos encheu do seu amor. Deus nos fez que no Espírito nós pudéssemos estar plenos, completos. Isso significa plenitude do Espírito, completo, preenchido, sem espaço para nada. Amém? Quantos aqui foram cheios do amor de Deus? Diga amém. Eu fui cheia do amor de Deus. Meu coração está cheio do amor de Deus. E diz lá em 1 João 4:9, fala bem assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, ele tem estava lendo hoje, agora esqueci o lugar que está, mas Jeremias fala assim, que nós somos umas pessoas tão
desprezíveis que nem amar nós podemos. Não podemos amar uns aos outros, quem dirá amar a Deus? Se nós não podemos amar, como então hoje aqui como igreja nós podemos nos reunir em torno de um Deus que é o próprio amor? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro e derramou, Romanos 5,5, Ele nos encheu da plenitude do seu amor, nós podemos amar agora. Amém? Porque verdadeiramente nós estávamos completamente corrompidos pelo pecado. O pecado original, que veio sendo multiplicado na descendência de Adão. E nós chegamos aqui de forma que eu e você, cada um de nós, precisa da graça, da salvação de Deus. Nós precisamos receber esse tratamento de regeneração, essa vida nova em Cristo Jesus. Porque em mim, diz o Senhor, não habita bem algum. Então como eu posso amar? Se o amor é uma coisa tão maravilhosa, se o amor é a essência do próprio Deus, então como ser humano nós não temos capacidade de amar. Somente quando Deus derrama do seu amor, Romanos 5,5, em nós, é que nós tornamos pessoas capazes de amar, o amor do tipo de Deus. Diga assim, o amor do tipo do amor de Deus. Porque existem vários tipos de amor, não é? Amor entre irmãos, filéu no grego, o amor eros, que é o amor romântico, e existe o amor que é o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape, ou agapau, que é assim que se escreve. E esse amor de Deus, que é um amor supremo, que é um amor soberano, ele é um amor que ama incondicionalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, Efésios diz que quando nós éramos ainda pecadores, porque Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, ser sacrificado no meu e no seu lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Nós não amávamos a Deus, nós não queríamos saber de Deus, nós estávamos alheios às coisas de Deus, e Deus nos amou primeiro. Então diga assim, eu posso amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo, porque Deus me amou primeiro. Amém? Esse entendimento você tem que guardar dentro de si, porque a sua natureza original, ela não tem nada de amor. Nossa natureza corrupta, cheia de corrupção, ela tem todas as coisas ruins que você possa imaginar. E ainda assim que tenha uma aparência, algum sentimento que nós venhamos expressar por alguém ou por alguma coisa, existe algo sempre de interesse por trás. Todo ser humano só pode amar genuinamente quando Deus enche o seu coração de amor. Aleluia. Deus derramou o amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Diz lá em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação
produz perseverança, e a perseverança vai produzir experiência, e a experiência, a esperança. 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Para você pensar nisso. Que amor! Nós éramos pecadores, inimigos de Cristo, inimigos de Deus, a nossa essência ruim, e ainda assim Deus nos amou. A pergunta que fica para mim e para você é: que tipo de amor nós temos? Para pensar. Que tipo de amor nós temos? Certamente não é bíblico ou puro. O ser humano não consegue amar genuinamente, a não ser pelo Espírito de Deus. Ninguém pode de si mesmo amar a Deus. Eu me lembro que quando eu era criança ainda, eu gosto de lembrar desses momentos. Talvez você vai se identificar com alguma coisa. Mas, apesar de ser cheia de todo tipo de maldade, todo tipo de dolo, todo tipo de iniquidade, não vim de um lar funcional, mas um lar disfuncional, cheio de problemas entre meu pai e minha mãe, todos os tipos de problema financeiro, todos os tipos de coisas ruins que você possa imaginar. Eu fui criada ali. Eu era uma criança terrível, por assim dizer, e era constantemente corrigida duramente por minha mãe. E eu tinha o meu pai presente, entre aspas, apenas como uma figura paterna, que de vez em quando eu podia chegar perto dele, mas quando era para servir uma bebida alcoólica para ele, ou acender um cigarro para ele ou para minha avó, eu fui essa criança. E eu vim de uma história muito difícil. Porém, apesar de tudo isso, havia um desejo profundo em meu coração, ainda criança, de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida. E esse desejo, ele, por não ser satisfeito, ele gerava em mim uma tristeza muito profunda. E eu expressava essa tristeza de maneira agressiva. Eu era muito agressiva. E eu me recordo de momentos que eu ficava à tarde, depois de lavar a louça do almoço, eu me deitava na varanda da minha casa e eu ficava olhando para o céu. E eu gostava quando as nuvens iam passando rapidamente no céu. E naquele tempo que eu era criança, 50 e poucos anos atrás, o céu lá na minha terra, em Campo Grande, era azulzinho. Não tinha tanta fumaça, chovia muito e fazia muito frio. Então o céu era de um azul, azul. Quem já visitou o sul sabe, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o azul do céu é diferente. Quem já visitou esses lugares? É um azul, azul. É lindo. E aquelas nuvens brancas passando no céu, e eu me recordo de falar com Deus. Eu falava com Deus.
E eu dizia coisas assim para Deus que qualquer criança pode dizer. Deus, se o Senhor existe mesmo, faça isso, faça aquilo. Deus, se o Senhor existe mesmo, faça isso. Faz acontecer tal coisa. E as coisas, elas não aconteciam como eu pedia para Deus. Eu não sei porque estou te contando isso. Mas elas não aconteciam. E eu ficava muito triste com aquilo. Só que eu não era uma pessoa de deixar a peteca cair. Todo mundo tinha que me conhecer como ruim. A malvada. E aí, eu ficava com aquela frustração dentro de mim. Às vezes, ao dormir, eu falava também com esse Deus que eu não conhecia. E eu falava, Deus, se o Senhor existe mesmo, faz o meu pai parar de beber, faz a minha mãe parar de me bater. Deus, se o Senhor existe mesmo, a minha mãe, ela está parecendo uma doida e ela está me espancando todo dia. Enfim, acontecia essas coisas no meu lar. E nada acontecia. Eu fui ficando adolescente e eu comecei a procurar Deus nas religiões. E eu comecei a buscar Deus nas religiões. Então, eu passava pelos lugares e eu via os nomes dos lugares e eu sentia vontade de entrar naqueles lugares. Eu sempre fui muito ousada. Deus que me deu um freio. Hoje eu sou totalmente diferente. Mas como assim? Imagina que uma criança entrasse em um centro espírita kardecista. Nossa, a senhora fazia isso? Alguém te levou? Não. Eu fui lá. Eu queria saber o que eles faziam. Eu queria saber se lá tinha Deus. Minha mãe não sabia. Eu fui fujona. Fugia para o baile, fugia para essas reuniões, fugia para tudo quanto é lugar. Fugia para o carnaval, matinê. Lembra de matinê? Ainda existe isso? Existe? Eu não sei. Vocês são nunca... Todo mundo aqui já nasceu na igreja? Meu marido nasceu aqui, foi apresentado aqui. Mas tinha um tal de matinê, não sei se tem hoje, mas eu ia nesse. Minha mãe sabia? Não. Mentia de todo jeito. Às vezes a adolescente e criança quer me pregar uma mentira, eu fico olhando e falo assim, já sei. Conheço. Entrei num lugar uma vez chamado Rosa Cruz. Se alguém aqui conhece, entrei lá. Participei do culto deles, buscando a Deus. Todos os cursos da Igreja Católica eu fiz. Todos. Esse aí minha mãe deixava eu ir. Eu fiz. Minha mãe mandava eu ir lá confessar para o padre, eu ia. Quantos aqui já foram confessar para o padre? Sim. Isso é bíblico, amém? Você falar, confessar os seus pecados, receber a oração. Só que lá é a penitência, né? A gente tinha também a oração e tinha a penitência. Sabe por que estou te contando isso? Porque eu buscava o amor de Deus. Eu não encontrei esse amor. Aí, eu comecei a buscar nos namoros impuros. Eu comecei a buscar nos homens, nos meus relacionamentos. Comecei daí a buscar na bebida, porque eu aprendi a beber cedo. Comecei a buscar no cigarro, porque eu aprendi a fumar cedo. E depois que eu aprendi a fumar, a segunda consequência foi roubar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar cigarros, eu tinha 10 anos. E às vezes eu não conseguia roubar da minha avó ou roubar o cigarro do meu pai.
10 anos. E aí eu pegava e falava assim, como que eu vou conseguir dinheiro para comprar cigarro? Eu comecei a roubar. Eu roubava o meu pai. Meu pai deixava eu cuidando do caixa da padaria. Ele falava assim, filha, olha aqui para mim que eu vou ali no banheiro. Ele só ia no banheiro. Mas se ele contasse o dinheiro, não tinha mais. Eu pegava o dinheiro para comprar cigarro. Tudo isso para preencher um vazio no meu coração. Eu vinha ontem de um acampamento com a minha sogra e eu estava dizendo para ela, sogra, eu entendo os viciados. Eu não fui viciada. Eu não fui mesmo. Mas eu entendo os viciados. Porque, de alguma maneira, eles tentam suprir o vazio no coração deles. Eles tentam ter alegria. Nós dançamos, pulamos, fazemos tantas coisas, porque estamos cheios do amor de Deus. Estamos plenos do amor de Deus. E nós podemos fazer isso sem precisar nos embriagar com o vinho, mas com o Espírito de Deus. E sabe, irmãos, depois de todas estas coisas, nada preencheu o meu coração. Depois eu pensei assim, eu vou me casar, porque vai preencher o meu coração. E eu me casei a primeira vez, e não preencheu o vazio do meu coração. Até que, quando eu ia fazer a pior coisa da minha vida, que era me separar, eu tinha 19 para 20 anos, eu casei, e com 20 anos eu já iria me separar, porque aquele amor não me preencheu, porque aquela vida não me preenchia. Eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu abri o meu coração para Jesus, de uma maneira sem reservas. Interessante que eu, cabeção, como eu disse no culto passado, eu encontrei Jesus na faculdade. E encontrar Jesus na faculdade chocava com tudo o que eu acreditava até então. Mas eu te digo uma coisa, quando você tem realmente uma experiência com o Senhor, ninguém pode tirar isso de você. Eu tive uma experiência com o Senhor, e eu abri o meu coração, e Deus me preencheu completamente. Sabe, quando isso aconteceu, eu fiquei plena, diga pleno, diga completo. Não me importava, não no sentido de desprezo, não me importava se meu pai não me amasse, não me importava se você não me amasse, eu era feliz, eu estava cheia do amor de Deus, aquilo tomou conta do meu ser. E quando nós temos essa revelação desse amor, isso transforma as nossas vidas. Talvez você está aí ouvindo essa palavra, esse pequeno testemunho, e você ainda tem esse vazio, porque está faltando uma experiência com o Senhor. Está faltando, porque quando você tem uma experiência com o Senhor no seu espírito, nada mais muda isso. Nada. Pode todo mundo te abandonar, você se mantém.
pode tudo dar errado, você se mantém. E você está sempre cheio de amor, cheio de esperança, porque o seu Redentor vive. Tão gostoso o bispo pregando hoje à tarde. Ele tentou pregar, ele já começou a ensinar. Gente, eu estou aqui pensando, eu vou arrumar uma forma dele falar mais vezes desses assuntos. Mas não tem como tirar da gente esse amor, a não ser nós mesmos. Fala assim, eu não quero esse amor. Mesmo assim ele vai continuar nos amando. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que quando você abre o seu coração, quando eu digo coração, não é esse órgão físico, mas é o seu espírito. Quando você abre o seu espírito de verdade, para que o Senhor entre e mude você, sabe? Dessa pessoa que você é, para um grande homem, para uma grande mulher cheia do Espírito de Deus, Ele faz. Ele trabalha de um jeito que as pessoas vão olhar para você. Eu me lembro que minha família toda aceitou Cristo. E não demorou, porque foi impactante o que Deus fez na minha vida. Sabe o que eu quero te dizer? Ainda que você tenha tempo já de cristão, mas às vezes você é um cristão que ainda tem reservas para com Deus. O amor de Cristo, ele já foi derramado em seu coração. É dentro do seu espírito. Esse amor que está no seu espírito, Deus quer transbordar para a sua alma. Quando esse amor ele transborda para a sua alma, você começa a ser curado, você começa a ser sarado, você começa a mudar seus pensamentos, você começa a mudar a sua maneira de ser, mas é um trabalho de dentro para fora. Se você ainda não se entregou para Deus, verdadeiramente, nesse tempo que nós estamos falando a respeito dessa obra do Espírito Santo em nós, abra o seu coração e recebe esse amor de verdade. Não tenha medo desse amor. Esse amor lança fora todo medo. E eu tenho uma convicção muito grande desse amor por mim. Muito grande. Isso me sustenta. Então Deus derramou esse amor nos nossos corações. Essa palavra derramar se refere ao derramar do Espírito Santo que o profeta Isaías falou, o profeta Joel falou e em Atos dos Apóstolos fala a respeito do derramamento do Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isaías, capítulo 44, versículo 3 ao 5, diz assim: porque derramarei a água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia! Essa palavra derramar, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, é a mesma palavra que se refere ao derramamento do Espírito Santo, quando o profeta Isaías disse isso, tá? Em Isaías 44, e quando o profeta Joel fala, no capítulo 2, e versículo 28 e 29, diz, e acontecerá,
depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Então Deus derramou o amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Só podemos amar ao Senhor através de um relacionamento com o Espírito Santo. Diga assim: eu só posso amar ao Senhor porque Ele me amou primeiro. E se eu me relacionar com o Espírito Santo, esse amor foi derramado dentro de nós. Quando eu me relaciono com esse amor, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito, eu posso amar a Deus. Eu fiquei pensando na lei e nos profetas. Eram tantos mandamentos, e fora os mandamentos tinha as demais leis, né? Você pega lá o Pentateuco, você vê um monte de lei. Você pega os profetas e tem lá, né, as profecias que eles vão falando e vão profetizando. Algumas já vão se cumprindo, outras é para esse tempo. E eu fiquei pensando nesse tempo, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Deus já vem falando isso desde o Antigo Testamento. Porém, só se pode amar a Deus genuinamente depois que o Espírito Santo entra em nós. Antes disso, os homens se esforçavam de uma maneira muito grande para tentar fazer algo dentro da lei. Mas eram imperfeitos ainda no amor. Mas depois que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e Ele enviou o seu Espírito Santo, nós podemos amar a Deus. Amar a Deus de uma maneira completa. Amar a Deus com um amor ágape. Amar a Deus incondicionalmente. E com esse mesmo tipo de amor, amar ao nosso próximo. É por isso que ao redor do mundo, existem hoje mesmo cristãos sendo mortos por amarem a Deus. E talvez você pense aí sentado: meu Deus, como pode? Porque não tem como você negar esse amor. E o bispo nessa tarde estava nos lembrando aqui que um dos sinais dos últimos dias é que o amor de muitos se esfriaria. Amor de muitos, não fala dos ímpios, fala de nós, da igreja. O amor de muitas pessoas se torna frio, se torna distante nos últimos dias. E se você não pode amar seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? E não sou eu quem digo isso, é a própria Bíblia quem fala a respeito destas coisas. Então, se você não aciona o Espírito Santo através das Escrituras, não medita, não ora, não tem como amar a Deus. Precisamos investir tempo de qualidade. Diga, tempo de qualidade. Você sabe o que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é você separar um tempo para estar com a pessoa. Precisamos investir tempo de qualidade ou qualidade de tempo para estar com o Espírito Santo. Eu posso falar com o Espírito Santo todo o tempo. Eu posso estar falando constantemente com o Espírito Santo.
Mas eu preciso separar um tempo para que também nós possamos nos relacionar, termos comunhão, termos intimidade, quando Deus pode compartilhar o coração dele para mim. Deus pode, então, nesse relacionamento, nesse tempo de qualidade, Deus pode falar dos sonhos dele para mim. É quando o próprio Deus pode abrir o coração dele para mim. Então não é apenas eu falar, mas é eu também ouvir, é eu me relacionar, ter intimidade como um casal, é permitir ser tocado pelo Espírito Santo, é permitir ser abraçado pelo Espírito Santo. Quantas vezes eu paro e fico tão quietinha ouvindo ele, e eu sinto ele me abraçar, e ele me abraça. Ele sabe que a minha linguagem é toque físico, então eu gosto de abraço. E ele me abraça. E eu sinto aquele amor. Eu sinto aquela proteção. Mas o que me cura é isso. Sabe por que há tempos atrás eu andava endurecida? Porque eu não estava endurecida com você, eu estava endurecida com Deus. Lembra que eu falei para vocês que teve um tempo que eu estava brava com ele? Ah, Deus, por que você fez isso? Ah, por que você permitiu aquilo outro? Até que ele me tratou e eu voltei de novo a ficar com ele. Intimidade, irmãos, é como marido e mulher. Você não tem intimidade com a sua esposa, falando com ela, apenas dirigindo o carro e... Não, você precisa separar um tempo para estar com ela. E sabe quando isso acontece? O Espírito Santo, ele se sente amado. São nesses momentos, principalmente, que nós demonstramos que amamos a Deus, que precisamos dele e que dependemos dele. Então, como anda o seu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo? Não tem como amar a Deus se você não se relaciona intimamente com o Espírito Santo. Precisamos investir tempo de qualidade nesse relacionamento. Ouvir o coração de Deus. Existe um desejo ardente do Espírito Santo por você, para ter intimidade e relacionar-se com você. Diga assim: o Espírito Santo, ele me deseja. Ele tem um anseio por mim. Ele tem um desejo profundo por mim. Isso é real. Tiago 4, do 4 ao 5 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? É com ciúme. Por quê? Os versículos anteriores estão falando: infiéis, vocês são amigos do mundo, vocês têm intimidade com o mundo, vocês se relacionam com o mundo, mas não se relacionam comigo. E eu desejo vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero falar, eu quero ser ouvido, eu quero compartilhar o meu coração com você.
um desejo profundo do Espírito Santo por esse relacionamento. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Anseia é uma palavra grega, epipotel, ou teu. É almejar, ter saudades de e desejar. Dedicar-se com amor, desejar ardentemente. Essa é a maneira como o Espírito Santo deseja você, ardentemente. Sabe quando nós falamos de fogo, quando nós mostramos fogo e rio e fogo e um negócio que arde e é uma coisa que queima, porque realmente é assim. Deus é fogo. Só Ele pode tirar a frieza do seu coração. Deus quer curar você de toda a orfandade. Lembra que eu falei domingo passado a respeito disso? A igreja, ela foi tomada por uma coisa de que, eu preciso de um pai, eu preciso de um pai. E aí você ficou procurando um pai, e falando, porque fulano, você é meu pai. E não, irmãos. Pai é um que está no céu. Ele é Deus e Pai. Esse negócio de você ficar o tempo todo se sentindo órfão e procurando um referencial, uma vida, uma pessoa, sim, nós, os líderes, principalmente, devemos ser imitadores de Cristo. Devemos sim dizer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, mas você precisa entender que você tem um pai que está no céu, que te ama incondicionalmente, que provê você incondicionalmente. Você precisa receber esse amor, para que você não fique mais o tempo todo querendo cobrar ou visualizar uma perfeição em um ser humano. Porque nós não vamos encontrar. Todos falham. Todos precisam da graça, todos precisam do perdão. De maneira que eu não posso passar a minha vida inteira me queixando de que, meu pai me abandonou. Não. Ainda que meu pai não tenha me abandonado. Meu pai falhou comigo nisso, naquilo outro. Meu Deus. E quem não conheceu o pai? E quem não foi criado pelo pai? Vocês estão me entendendo? A gente não pode passar o tempo todo dessa forma. Mas se a gente for para esse relacionamento de intimidade, porque é no nosso espírito que Deus vai falar que nós somos os seus filhos. É ali que você vai ser curado dessa orfandade. É ali que você é curado desse vazio que você sente. Não tem como. Se eu ficasse esperando por um referencial, talvez até hoje eu estaria esperando por isso. Porque todas as pessoas, todos os homens, inclusive eu, falho. Essa orfandade pode ser curada no amor do Senhor. Vai para o Senhor. Um dia, a pastora Flávia vai ter oportunidade de testemunhar a vida dela. Dentre tantas coisas que aconteceu na vida dela, ela não foi criada pelo pai. Mas nem por isso. Ela abandonou a fé, ela ficou lamuriando, ela passou por várias coisas e permaneceu. Aonde que ela busca o refúgio? É nessa comunhão.
Eu tenho certeza que muitas vezes os próprios filhos viram ela chorando, tendo comunhão, falando com o pai ministrando ao coração dela o amor de Deus por ela. Eu estou te dando um caminho. O caminho para você ser curado é esse relacionamento com o Espírito de Deus. Seja curado dessa orfandade. João 14, 16 ao 20 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Jesus está dizendo aqui para os discípulos: eu vou, mas vai vir o Consolador. E esse é o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas os seus discípulos ali, ouvindo essa palavra, Jesus disse assim: vós o conheceis, e Ele está convosco, na pessoa de Jesus naquele momento, e estará em vós. Quando Jesus foi, Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo entrou nos seus discípulos. A partir dali, o Espírito de Deus passou a viver nas pessoas. Então está escrito aí, 18: não vos deixareis órfãos. Diga assim: Deus, em Cristo Jesus, não me deixou órfão. Nós não ficamos sozinhos. Quantas vezes eu mesmo, cabeção, pensei assim: seria tão bom, né? Ver Jesus multiplicando pão e peixe. Ei, o espírito daquele que multiplica pão e peixe está dentro de mim. Agora eu preciso ter relacionamento suficiente com Ele para eu fazer as multiplicação de pão e peixe no nome de Jesus. É assim que funciona. Eu não sei, está piscando aqui. É assim mesmo? Tá. Então vamos lá. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. A promessa de Jesus se cumpriu, amém? Lá em Atos capítulo 2, a promessa de Jesus se cumpriu. A cura da orfandade só acontece por meio do relacionamento com o Espírito Santo. Através desse relacionamento é que sabemos de fato e de verdade, em nosso espírito, que somos filhos de Deus. Glória a Deus. E porque vós sois filhos... Você vai trocar? Obrigada. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Mas só tem essa revelação quando nós temos essa comunhão, porque no nosso espírito, o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Diga assim: filhos de Deus. E diga assim: herdeiro de Deus. É o que nós somos. Vamos lá. Romanos 8, 14 ao 17 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu coloquei entre parênteses aí, ruios.
Ruiós é filho maduro. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Você foi adotado, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o Paizinho querido, que nunca nos abandona. Nunca. Versículo 16, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, tecnos, de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ruiós, filho maduro, tecnos, filho criança. E o herdeiro é o quê? Número 1, alguém que recebe por quinhão uma herança. No sentido messiânico, alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito de filiação. Alguém que tomou posse ou obteve a porção designada. Então nós somos filhos de Deus e herdeiros. Eu fico pensando o quanto ter essa revelação pode mudar o seu relacionamento com Deus. Tanto faz se você é um filho maduro ou se você é um filho criança. Tanto faz se você já está maduro na fé, e isso não depende do tempo de conversão, tá? Mas depende de um relacionamento com Deus. Tanto faz se você é um filho criança ou um filho maduro, você também é filho de Deus e é herdeiro de Deus. Quantas vezes nós, com sentimento de inferioridade, por acharmos que não podemos falar com Deus, por criarmos barreiras em nós mesmos, ou criaram barreiras em nós, e a gente não destruiu isso, nós ficamos distante de um relacionamento com Deus, nós temos medo de tomar posse daquilo que Deus deu para nós, que é herança. Diga herança. Você tem uma herança. Você é co-herdeiro juntamente com Cristo. O quanto isso pode mudar a sua vida, se você entrar nesse relacionamento. Você pode ser curado completamente. O Senhor pode restaurar você a ponto de você mesmo não se conhecer. Oh glória! O Senhor pode trazer até você coisas que você nunca imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração de homem nenhum. Aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Para pensar. Tantas coisas que Deus nos deu e nós não desfrutamos. Ficamos sempre lambendo as mesmas feridas e falando dos mesmos problemas e revoltados com as mesmas coisas. Esquecemos que somos filhos e que somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus como filhos e temos que nos apossar daquilo que Ele nos deu. Entender isso nos leva a um outro nível de intimidade, ousadia em nossa vida de oração. Hoje eu parei para pensar em algo. Nós temos um Deus vivo e tratamos Ele como se estivesse morto. Não nos relacionamos como deveríamos com o Espírito Santo que mora em nós. Já parou para pensar nisso? Quantas religiões tem por aí? E tem uma delas que as pessoas se viram para o lugar e param e oram 3 vezes no dia para o seu Deus.
Quantas vezes eu paguei promessa de joelhos? De joelhos. Estou falando para você que eu buscava Deus. E sempre foi intenso. De joelhos. Eu pagava promessa assim de andar rastejando de joelhos. Meu joelho ficou todo arrebentado. Longe. 2 vezes ou 3 vezes mais essa distância aqui, ó, até o final. Para me relacionar com um Deus morto. Quantas vezes, quantas são as pessoas que param momentos do seu dia e vão ter relacionamento com Deus morto? E nós que temos um Deus vivo, não nos importamos com Ele. Meu Deus. Eu comecei a pensar nisso. Sabe o que eu me lembrei? Uma vez eu fui numa cidade chamada Ibiúna, em São Paulo, e juntei todas as minhas reservas. Eu era paupérrima, mas fiz de tudo para ir para aquele lugar. E fomos de ônibus, foi uma turma. E chegando lá, sabe o que eu fazia naquele lugar? Era um centro de treinamento. Me deram um machado na mão, me deram um facão. E eu fui para o meio de uma floresta, junto com um monte de outros jovens. E ali, nós passamos a noite inteira, falando e cortando madeira, e separando madeira, e falando o nome de um Deus morto. Um Deus morto. Eu me lembro que num determinado horário começou a chover. E sabe de uma coisa, pastor Bruno? Nós tínhamos que agradecer. Era cortando aquelas lenhas, com aqueles facões cegos, com aquelas enxadas, porque depois a gente chegou num lugar, tinha que pegar umas enxadas. Tá rindo, né, Rose? Mas é verdade. Era fazendo tudo isso, falando o nome de um Deus morto e agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quem já foi dessa filosofia sabe do que eu estou falando. Ela sabe. Um Deus morto. E dentro dessa filosofia eram 3 deuses que nós tínhamos que falar o nome dele. Um dos 3 era Jesus Cristo, mas os outros 2 não eram. Noite inteira fazendo isso. Eu deveria ter meus 17 ou 18 anos. E eu fico pensando, hoje eu estava aqui, a mensagem não ia ser essa, ia ser outra. E aí eu fui, comecei a escrever, eu falei, meu Deus, mudou tudo. E aí eu falei, meu Deus, nós temos um Deus vivo dentro da gente. A gente fala muito pouco, se relaciona muito pouco com esse Deus vivo. O tempo do Espírito Santo chegou. Ele começou lá em Atos, mas não parou. Eu quero aqui dar o exemplo de Pedro, e agora eu vou dar uma acelerada. Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro lá em João 13, do 37 ao 38, Pedro, ele falou que daria a própria vida por Jesus. E Jesus disse assim, Pedro, você não sabe de nada. Você vai me negar 3 vezes. Por que Jesus falou isso? Jesus sabia. O tipo de amor de Pedro ainda era um amor filéu. Um amor de amizade. Não era o amor ágape.
E depois, em João 18, do 15 ao 27, se você abrir e ler, nós vemos Pedro negando Jesus. E o que aconteceu com ele? Para você pensar nisso. Eu fiquei pensando essas coisas. Por que Pedro negou Jesus? Sendo que lá em João 13 ele falou que daria até a própria vida por Jesus. Várias coisas pode ser. Ele viu aquele homem para quem ele entregou a vida dele, largou tudo para servir e seguir Jesus. Ele viu aquele homem sendo espancado, esbofeteado, nu, sendo crucificado e sendo morto. E Pedro, depois que Jesus ali morre, ele vai e nega. O amor de Pedro, irmãos, não era ainda incondicional. Era um amor condicionado às circunstâncias. Quando ele viu Jesus passar por tudo aquilo e as pessoas correndo atrás dele, perseguindo ele para matá-lo, ele negou Jesus. E hoje, quando o bispo estava nos lembrando dos sinais dos últimos dias, muitos vão negar o Senhor por não amar o Senhor com o amor ágape. Hoje mesmo, Senhor, eu te sirvo, eu faço isso e aquilo outro pelo Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Esses dias eu fiz essa pergunta para Deus. Quando nós temos um amor que é condicional, e daí vem a doutrina da prosperidade, é doutrina, né? O ensino do evangelho da prosperidade. Nós temos uma coisa muito errada. E as pessoas que não têm o que comer? E as pessoas que estão tendo seus filhos queimados no fogo? Será que essas pessoas, elas não amam a Deus? Elas amam a Deus. Será que elas estão fazendo algo errado e por isso está acontecendo isso com elas? Não. Quem foi que te disse? O Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Significa que nós venceremos nele todas as coisas. Mas o que aconteceu com Pedro? É o que não pode acontecer com muitos de nós. Ao vermos todas as coisas se desmantelando na nossa frente, como o Adriano estava falando, daí vem a marca da besta, daí vem perseguição, daí vem isso, vem aquilo, e a gente ficar desorientado e negar o Senhor. Contudo, quando Jesus ressuscita, ele vai procurar quem? Pedro. E esse discípulo ainda ama a Jesus, mas é condicionalmente ainda. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já tinha ressuscitado. Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Agapau ou ágape? Mais do que estes outros? Jesus perguntou para Pedro. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Esse amor aí é o filéu. Não é o amor que Deus está falando. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? De novo. Você tem o amor ágape por mim? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que tenho, que te amo. Filéu. Novamente. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Agora, filéu. Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
filéu. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingirás a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Isso está escrito lá em João, no capítulo 21, do versículo 15 ao 19. O que eu quero destacar aqui para você é o tipo de amor de Pedro. E eu encerro esses versículos aqui falando a respeito do gênero de morte que Pedro ainda glorificaria o Senhor. Porque esse mesmo Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, ele foi batizado com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, aleluia. E quando ele recebeu o Espírito Santo, ele ministrou para uma multidão, e foram 3.000 pessoas que se converteram. Depois Pedro, em Atos capítulo 4, ele entra no templo, e lá só tinha homens. 5.000 homens entregaram sua vida para Jesus. Depois esse mesmo Pedro, quando recebeu esse amor incondicional dentro dele, ele foi morto, crucificado. Os historiadores dizem, e de cabeça para baixo, porque conta-se a história que ele não quis ser crucificado de cabeça para cima, como Jesus. Ele não se achava digno. O que fez esse homem que negou Jesus 3 vezes, que correu de Jesus, que se afastou das coisas de Deus, vamos dizer assim, o que fez esse homem se tornar a pessoa que ele tornou-se? Foi o derramamento do Espírito de Deus nele. Que pode nos transformar de religiosos que muitas vezes somos, como Pedro. Nós falamos, não, eu não vou te negar, mas basta arrochar um pouquinho, você já quer abandonar a sua fé. Basta aparecer uma pandemia, você já abandona a sua fé. Se vier a guerra, a fome, a peste, que tipo de amor nós temos pelo Senhor? Se a perseguição bater em nossa porta, que tipo de amor nós temos pelo Senhor? Será que nós já permitimos sermos tomados pela plenitude de Cristo? Foi isso que mudou a vida de Pedro. Próximo slide fala das conversões. O outro slide fala assim, John Fox, em O Livro dos Mártires, ele relata, a tradição cristã antiga relata que repetidas vezes que Pedro, ele morreu em Roma, durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente em 65 depois de Cristo. E lá está escrito nesse livro, na página 21 e 22, Egésipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse, Senhor, para onde vais tu? Pedro, percebendo com que estas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, Pedro voltou para a cidade. Jerônimo diz
que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Que conclusão que nós chegamos? Não podemos amar a Deus verdadeiramente a não ser através de uma vida cheia do Espírito Santo. Diga assim, cheia do Espírito Santo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. 1 João 4, 16 e 17. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, do que Adriano falava hoje à tarde, mantenhamos a confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Isso é profundo. Vamos praticar o mandamento do Senhor e nos enchermos do Espírito Santo. Efésios 5, 18 ao 21 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que fazemos isso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Os irmãos da música podem vir aqui. Quero que você ore. Hoje eu não quero que você venha à frente, nada disso. Mas eu quero que você seja sincero nesse momento consigo mesmo. Você conhece o amor do Senhor? Você conhece verdadeiramente esse amor? Você está pleno desse amor? Cheio? Quanto você tem permitido esse amor curar você? Porque Ele é seu Pai. Ele é seu paizinho. Ele é aquele que não te deixa só. Ele é aquele que não te abandona. Ele é aquele que está com você. Eu quero que você feche os seus olhos e pense no Senhor. Pare de ficar olhando para um lado, para o outro. Pensa no Senhor. Pensa no quanto Ele te ama. Pensa no quanto você é importante para Ele. Às vezes as coisas, elas ainda não estão do jeito que você gostaria, mas ainda assim o Senhor te ama. E eu quero pedir agora, querido Espírito Santo, inunda esse lugar com o seu amor. Inunda esse lugar da tua presença, Espírito Santo. Pede para o Senhor agora, tanto faz se você é um homem, uma mulher, um adulto ou uma adolescente, um jovem ou um idoso. Peça para o Senhor encher o seu coração.
Enche, Senhor, meu coração do seu amor. Eu quero amar o Senhor. Eu quero entregar a minha vida por ti, Senhor. Mas eu sou tão imperfeito, eu sou tão doente. Reconhece diante de Deus as suas limitações, a sua doença emocional. Reconhece diante de Deus a sua fraqueza, os seus pecados. E abre o seu coração para que o Senhor encha ele de uma vez por todas do amor. O amor que excede todo entendimento. O amor que se entregou por você sem reservas. O amor que está disponível para você. Porque Deus amou você de tal maneira. Seja cheio desse amor. Seja curado do sentimento de abandono. Se seu pai, sua mãe, se seu marido, se sua esposa, se alguém te abandonou, se seus filhos te abandonaram, Ele não te abandona. Ele faz com que você que era órfão tenha uma família, tenha um pai, tenha muitos irmãos, tenha provisão. Recebe o amor de Deus no seu coração. Abre o seu coração para Ele, derrama a sua alma diante dEle e diga: Deus, sara-me e eu serei sarado. Diga: Deus, me cura e eu serei curado. Diga: Deus, transforma-me e eu serei transformado. Oh, Espírito de Deus, venha nos curar, Pai, desse sentimento de orfandade, de vazio, de solidão, de abandono. Ah, Senhor, agora mesmo, Deus, vai curando isso. Vai tocando na nossa alma, vai tocando na nossa mente, vai tocando nas lembranças do passado, Senhor. O Senhor é um Pai, é um bom Pai. O Senhor não é um Pai como os pais terrenos que falham como nós falhamos, mas o Senhor é o próprio amor, o Senhor é a própria perfeição. Ah, Espírito Santo, venha nos curar. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve.
evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Mais uma vez. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Eu não sei o que você espera. Eu não sei qual milagre você busca. Todas as vezes que eu coloco a minha pulseira, eu digo para o Senhor: eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Porque o Espírito de Deus está em você, está em mim. Nós podemos e viveremos uma vida de contínuos milagres. Nós manifestaremos nessa terra contínuos milagres, uma vida de milagre, uma vida de poder. Nós vamos manifestar o milagre e o poder de Deus para todos aqueles que necessitarem. O Senhor está nestes dias nos sarando, nos curando, nos posicionando, porque o tempo do Espírito Santo, a era do Espírito Santo, ela é uma era de avivamento. Ela é uma era de poder, de cura, do espírito de sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque toda a terra será cheia da glória do Senhor. Toda a terra será cheia da glória do Senhor. E o Espírito do Senhor, Ele pairará sobre toda a terra. O Espírito do Senhor, Ele capacita a sua igreja, Ele capacita a mim e a você. Ele nos cura, Ele nos lava, Ele nos restaura, Ele nos santifica, Ele nos purifica e Ele nos envia. E o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E assim nós somos como Cristo nessa terra. Assim como Jesus foi, assim como Jesus Cristo foi há 2000 anos atrás, assim somos nós nessa terra, manifestando o Evangelho do Reino, falando a respeito das coisas do Reino de Deus e manifestando com a palavra curas, sinais, prodígios e maravilhas. E em nome de Jesus, o Senhor nos levanta como uma igreja forte, como uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia do conhecimento de Deus, cheia da plenitude de Deus, que é a sua palavra, que é o seu Espírito. O Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas as igrejas em Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Levanta, Senhor, um povo que se chama pelo seu nome, um povo que glorifica o seu nome. E começa a fazer isso, Senhor, nas nossas vidas. Levanta cada um de nós no espírito, no poder e na ousadia de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Eu quero perguntar se nessa noite alguém quer entregar sua vida para Jesus. Eu quero fazer isso. Se você quer fazer isso, levanta a sua mão assim, onde você estiver. Só se você quer. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero receber esse amor, essa plenitude do Espírito. Eu quero tudo isso. Deus falou comigo. Levanta a sua mão assim. Existe alguém nesta noite? Alguém vai orar com você? Só isso que vai acontecer. Tem alguém?
Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor? Levanta assim sua mão. Eu não consigo enxergar, dá para acender essas luzes, por favor? Levanta assim. Quero que alguém ore com ela. Isso. Tem mais alguém nesta noite? Levante assim sua mão. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar. Levanta assim sua mão. Alguém vai orar com você? Existe mais alguém? Pastor, eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero ter esse Deus. Eu quero ter esse Espírito Santo. Levanta sua mão. Existe alguém? Mais alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém, amém. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu falar para você abraçar seu irmão, eu gostaria que você se assentasse por um instante. Vivido tempos de milagre, dias de milagre. E a nossa camiseta fala o quê?